Shalom, homens de honra. 25 de fevereiro. Nosso devocional, conversa secreta com meu Pai Celestial, do Bispo J.B. Carvalho e sua esposa Dirce Carvalho. Amém? Vamos lá então. Casa de destino. Vamos para o versículo do dia hoje. A fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, e trovões, e relâmpagos, e terremotos. Apocalipse 8, verso 4 a 5. Vamos para a mensagem devocional. No âmago das Escrituras, encontramos a poderosa imagem do incensário, um símbolo de como as orações dos santos estão armazenadas no céu, aguardando o momento oportuno para se manifestarem na terra. Assim como um armazenamento em nuvem, essas orações são preservadas, prontas para serem derramadas sobre as nações nos últimos dias. A narrativa de Daniel nos ensina que Deus coloca os seus filhos em posições de autoridade para resolver problemas com ideias dos céus. Daniel, com a sua sabedoria, foi um exemplo de como os dons de Deus nos posicionam para cumprir o seu propósito na terra. Somos chamados para sermos agentes de transformação, ocupando lugares estratégicos para trazer soluções divinas aos dilemas humanos. As tentações e provocações que enfrentamos são, na verdade, oportunidades de crescimento e aperfeiçoamento. Assim como Jesus foi tentado no deserto, somos desafiados a passar por processos que nos preparam para novos níveis de autoridade e responsabilidade. A tentação não é um mal em si, mas um teste que nos capacita para avançarmos para o próximo estágio do nosso chamado. O reino de Deus está se manifestando e somos convocados para nos posicionar estrategicamente para trazer a cultura do reino ao mundo. Devemos enfrentar a corrupção e promover a verdade, sabendo que o reino dos céus deseja invadir a terra. Deus nos vocaciona e provê tudo o que necessitamos para cumprir o nosso chamado. Portanto, não devemos temer sair da zona de conforto, mas precisamos assumir responsabilidade e manifestar o reino de Deus na nossa geração. Olha isso, pessoal. Daniel teve autoridade para resolver os problemas no sonho. Deus também nos convoca aqui para sermos agentes de transformação nessa terra. Ele já deu todos os direitos para nós. E aonde essa casa de destino? É nele. Porque ele que nos dá força todos os dias para vencermos. Amém? Então, vamos procurar mais a casa de Deus, o reino de Deus. Porque ele que vai nos guiar todos os dias. Amém? E quanto às nossas murmurações, tentações, nós também temos que vencer. E só conseguimos vencer essas tentações, essas murmurações nossas, quando temos a ideia do céu. Amém? Então hoje é um convite para nós pararmos de murmurar. Amém? Agora, por gentileza, vocês que estão na live, sejam muito bem-vindos. E vocês compartilhem com o maior número de pessoas essa live, que alguém vai precisar dessa palavra. Por gentileza, agora fechem seus olhos para nós fazermos a oração. Pai, capacita-me
para ocupar posições de autoridade com ideias que vêm do Senhor, enfrentando cada prova como uma chance de crescer. Que eu possa manifestar a cultura do seu reino, levantando luz para os lugares onde ainda há escuridão. Amém? Pode abrir os olhos. A oração de hoje, o que quer dizer? Que nós somos luz nesse mundo. Não tem escuridão. Quando a gente tem o nosso chamado, ensina a palavra, procura mais a palavra, nós somos luz no mundo. Amém? E ele fala para nós lermos aqui nosso devocional, Daniel 2, verso 20 a 23. Eu vou ler para vocês. Minha Bíblia é essa aqui, ó, King James atualizada. Vamos lá então. Daniel 2, verso 20 a 23. Fala assim: seja bem-vindo, Elahá, ou Elaim, em algumas Bíblias. O nome de Deus para todo sempre, porque a sabedoria e a força a ele pertence. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos verdadeiros sábios e entendimento aos que buscam discernir e conhecer. Revela mistérios profundos e enigmas ocultos. Conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita nele em todo o seu esplendor. Eu te agradeço e te louvo, ó Elahá, Deus dos meus pais. Tu me concedestes sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o preocupante sonho do rei. Amém? Então aqui, nesse capítulo de Daniel 2 aqui, qual que é o título da mensagem? Deus revela a Daniel o sonho do rei. Então, no versículo 20 a 23 está falando a revelação do sonho do Daniel. Jesus está revelando o sonho dele. Amém? E eu tenho explicação para vocês desse versículo também. Daniel, depois que Deus revela o sonho do rei, ele responde com adoração e reconhecimento da sabedoria, da soberania de Deus. Daniel declara que Deus é quem tem toda sabedoria e poder. E Ele quem muda tempos e estações. Remove, estabelece autoridade e revela ministério. Ele agradece porque Deus ouviu sua oração e trouxe direção ao momento certo. Então, Daniel estava orando e Deus atendeu. Amém? Deus ouviu a oração de Daniel e no sonho que ele teve, Deus revelou também. O que fala nos dias de hoje para nós aqui? Que Deus continua no controle da história. Mesmo quando o governo, cenários e crises mudam, Deus sempre está no controle. Ele é quem dá estratégia, entendimento e discernimento para enfrentar desafios. Antes de agir, devemos orar e depender da relação de Deus. Quando a resposta vem, a postura correta é gratidão e honra, não orgulho. Em tempos de incerteza, Daniel nos ensina: oração primeiro, reconhecimento depois, confiança sempre. Então, o que fala para nós aqui na explicação? Oração em primeiro lugar. Independente das circunstâncias que nós estamos passando. Para que nós possamos suportar nossos pesos dos dias, eu vou falar em peso, as adversidades, nós temos que ir em oração primeiro, depois reconhecer e confiar sempre. Em quem? No Senhor. E só Ele pode nos guiar, só Ele tem as estratégias certas, só Ele tem o conhecimento, entendimento, discernimento e sabedoria para que nós possamos
enfrentar o dia a dia nosso. Amém? Então essa é a mensagem do devocional. E a frase final: o futuro está esperando que nós possamos manifestá-lo. Está tudo na nuvem, no incensário do Senhor, esperando para que se manifeste. Amém? Então é isso, pessoal. Vamos parar de murmurar e orar mais. Amém? Que tudo acontece. Amém? Quero que vocês tenham um dia abençoado, que vocês tenham um dia produtivo. Amém? Fui.